para a salvação porque eu quis, é a minha vontade. Então não é a sua vontade. Está pesado aí? Vai ficar um pouquinho mais, tá? Porque a Bíblia vai ficar um pouquinho mais. Todos os homens todos os homens são criaturas de Deus, mas só os predestinados serão adotados como filho por meio de Jesus. Vamos lá. Tito 1:1. Mas não vai chegar nem a metade da apostila hoje. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos. Eu queria que vocês tivessem com a Bíblia aí para vocês acompanharem, para não dizer que eu estou inventando a história aí. Paulo, segundo a apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos. O que é eleito mesmo? Escolhido, né? Escolhido. Deus olhou um todo e elegeu. Eu escolhi, ele elegeu você, nós vamos eleger. Agora, tomara que seja o Bolsonaro. Brincadeira, cada um seu candidato, viu? Nós vamos eleger um presidente. Então, o Senhor tem os seus eleitos. Segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Deus tem seus eleitos. Irmão, mas isso aí é só no Novo Testamento. Isso aí é só Novo Testamento, é Paulo dizendo isso aí. Então vamos lá. Isaías 65, versículo 9. Olha, essa parte aqui é tremenda. Eu amo esse versículo. Apesar que eu amo todos isso aqui, mas isso aqui é forte. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Só os eleitos, só quem ele elegeu vai entrar lá. Atos, voltando para o Novo Testamento agora, Atos 13, capítulo 13 e versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se. Presta atenção nesse versículo aqui, gente. Isso aqui é muito importante. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a Deus, ou glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Quem que creu? Quem já estava ordenado para a vida. Então só vai crer quando você pregar, o Espírito Santo só vai trabalhar naquele que você que está ouvindo a palavra, quem foi ordenado. Observa que não tem palavra aqui de Deus dando a possibilidade de alguém dizer assim, eu vou, eu não vou. Não tem essa palavra aqui. Todas as palavras quando fala de salvação está dizendo assim, decreto, nós vimos aqui, ordenar, predestinar, eleger, são palavras definitivas, são palavras que não te dá escolha. Deus não dá escolha. Ainda bem que Ele não deu escolha para mim, Senhor. Predestina mesmo. Glória a Deus. Vamos lá. Em uma pregação só vão crer os que forem ordenados para a vida eterna. Está escrito aqui, Atos 13 e 48. Vamos lá. Mateus 24. Aí as pessoas falam assim, será? Jesus falou disso? Jesus falou. Mateus 24, 40 e 41. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Olha só essa palavra, deixada. Deixado. Isso aqui, tá. Aí a pessoa vai dizer assim, sim, irmão, foi deixado porque não creu. Sim, não creu porque Deus não quis que ele descresse. Então, a palavra
Senão, Jesus teria colocado assim: estando dois no campo, será levado um e o outro decidiu ficar. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e a outra decidiu ficar. É assim que ele estaria. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: vou levar uma e vou deixar a outra. Será deixada. Vou levar um e vou deixar o outro. Isso é o quê? Eleição. Eleição. Então, os nossos irmãos que não concordam com isso, você vai ver, eu vou falar já, eles podem até não concordar. Eles podem até dizer assim: isso é cruel, isso é desumano. Mas não pode dizer que não é bíblico. Não pode dizer que não está na Bíblia. Não é verdade? Vamos lá. Romanos 9, do 6 ao 13. Romanos 9, do 6 ao 13. Está escrito assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Está achando aí que é chato? Romanos 9, do 6 ao 13. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes. Então quando a gente fala assim: Israel é o Israel de Deus, não é todo israelita. Não é só porque nasceu em Israel, sou israelita, eu vou ser contemplado com a bênção de Deus. Não. Até lá em Israel, Deus tem os seus eleitos. Né? Olha lá, está dizendo ali, ó. Nem todos os de Israel são israelitas. Nem todos os de Israel são do Israel de Deus. São o povo de Deus. Isso é eleição. Deus olha para uma família grande e tira os seus. Deus olha para uma nação e tira os seus. Ele está dando exemplo aqui, falando sobre a salvação, falando sobre a eleição. Versículo 8. Não, nós já lemos, né? Vamos lá. Versículo 9 agora. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, esse versículo aqui, vou parar com ele. Esse versículo aqui é para responder a pergunta da irmã, da minha esposa também. Ele dava pulo desse tamanho lá em casa. Como é que Deus pode permitir uma pessoa nascer predestinado para perder a salvação, ou outro predestinado para a salvação? Uma criança inocente. Falei: toma cuidado, você está falando de Deus. Ele faz o que quer. Aí, tá aí. Por quê? Versículo 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. Aí, a Bíblia coloca até em parênteses. Meu Deus, isso é muito forte. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse o quê? Firme. Não por causa das obras, mas por aquele que ele chama. Ouviu o nosso aí? Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Precisa falar mais alguma coisa, gente? Deus olhou para uma barriguinha, dois seres que não tinham feito nem o bem e nem o mal, dois seres igualmente puros, e diz assim: eu quero você e você não.
Por quê? A resposta está escrita ali. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Mas, não. Aí os arminianos vão dizer assim, não, Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú, porque Esaú, Deus olhou para o futuro e viu que Esaú ia ser mau. Só que aí a Bíblia já destrói essa tese dizendo, não por causa das obras, mas por aquele que ele chama. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Agora vamos lá. Romanos 11, do 1 ao 7. Ixi, nós estamos no primeiro tópico ainda, hein? Romanos 11, do 1 ao 7. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, na eternidade ele conheceu. E este conheceu aqui na Bíblia, quando a Bíblia fala assim, conheceu, não é tomar conhecimento só. É ter uma intimidade. Uma intimidade. Nós vemos lá que a Bíblia diz que quando Maria ficou grávida de Jesus, eles casaram e José levou ela para casa, e a Bíblia diz que José não conheceu Maria até que Jesus nascesse, no sentido sexual. Então, conhecer quer dizer ter intimidade. Então, na eternidade, o Senhor, com o nosso espírito, Ele tem uma intimidade conosco na eternidade e nos predestinou para a salvação. Vamos lá. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que diz as Escrituras de Elias? Não sabeis o que a Escritura diz de Elias. Como falou contra Deus, dizendo, quando Elias estava lá, perseguido por Jezabel, versículo 3: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Qual foi a resposta divina? Reservei para ti 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Pode continuar. Assim, pois, também agora neste tempo ficou o resto, segundo a eleição da graça. Da mesma forma que Deus reservou, na época de Elias, Ele reservou, Ele escolheu alguns, um resto aqui, segundo a eleição. Volto a dizer, o que é eleição? Eleição é escolher. Você, e quem que escolhe? Deus. É Deus. Ele escolhe, mas o camarada é problemático, ele vai escolher e vai fazer a obra dele. Mas, aí vem o versículo que arremata tudo. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Porque na verdade, irmãos, vou falar uma coisa aqui para vocês. Isso é muito importante. Desde Atos 15, a igreja, acaba Atos, a igreja continua, desde Atos 15, a igreja tem que passar periodicamente por uma renovação. Os líderes da igreja têm que sentar e observar o que nós estamos ensinando para a igreja. E revisar se as pregações que estão sendo pregadas está de acordo com a palavra ou não. E nós já estamos tão fora da palavra a respeito desse assunto, a respeito da soteriologia, porque veja bem, esse assunto já começou a discussão com Pelágio e Agostinho de Hipona. Agostinho provou, através da palavra, que Pelágio estava errado. Passou um tempo, veio a mesma discussão com
Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã foi derrotado teologicamente por Martinho Lutero. Ele apresentou as provas que a Bíblia dizia. Depois, passou 50 anos, teve a mesma discussão com João Calvino e Armínio. Só que, olha só, o Armínio, qual era a discussão entre eles? Era que eles acreditavam na predestinação. Os arminianos e o Armínio acreditavam na predestinação e acreditavam na eleição. Só que ele acreditava na predestinação e eleição através da presciência, que Deus olhou para o futuro e viu quem ia aceitar, e por isso Deus determinou que eles iriam ser salvos. Isso que eles pregaram. Hoje nós estamos tão fora, mas tão fora da palavra, que a gente nem acredita mais, nem nisso a gente acredita mais. Não acredita que é pela eleição. Se você fala, Deus elege, Deus determina, Deus predestina alguém. Nossa, não, que isso? Deus não faz não. Deus não faz não. Então nós estamos muito fora até da discussão deles. Hoje, se colocasse Lutero ou João Calvino, pregava isso aqui, colocar Armínio, aí podia colocar as nossas igrejas hoje. Porque já surgiu uma terceira tese. Então nós estamos muito fora da palavra. E é preciso nós sentarmos e olhar para a Bíblia. Olhar para a palavra, ler a palavra. Aí, para derrubar essa tese de que porque Deus olhou para o futuro, como Ele sabe todas as coisas, olhou para o futuro e viu quem ia ser bonzinho, quem ia se converter, e por isso Ele determinou, tem esse versículo 6 aqui, ó. Mas se é por graça, o que é graça? Favor imerecido. Favor imerecível. Você não vai merecer nunca. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Você mereceu, mas a salvação é pela graça. Então, Deus olha para o futuro, sim, e olha e fala assim, aquilo ali vai ser um pecador, vai ser um depravado, vai ser um condenado. Mas eu vou salvar ele. É assim que Deus faz. E salva. Comentáriozinho. Fica claro que Deus elege os seus. E mais claro ainda, que a eleição não é pela presciência. Pois a presciência diz: Deus olhou para o futuro e viu quem ia aceitar, obedecer, enfim, fazer tudo certinho. Neste caso, a graça seria dispensável, pois o indivíduo conquistou. Então não é graça. Se você faz tudo certinho, você conquistou a salvação. Deus olhou e falou, não, ele fez certinho, ele vai aceitar por si só, não vai precisar do meu espírito ir lá e ajudar ele, não vai precisar do meu espírito convencer ele, então eu vou salvar ele. Então já não é graça, o camarada adquiriu. Graça é favor que você não merece. Mas não é isso que a Bíblia diz. A eleição é pela graça. Segundo ponto, e eu vou só ler a introdução, porque já deu 9 horas, nós vamos encerrar, deixar com vocês com um gostinho de quero mais. Deus é injusto em escolher ou não alguém? Amém? Nós vamos continuar e responder essa pergunta. Eu ia até liberar a apostila para vocês amanhã, mas não vou liberar não, tá? Só quando nós terminar o estudo, aí eu libero a apostila para vocês estudar em casa. Perguntas? Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Todo mundo quer mandar primeiro, não? Perguntar eu já tenho. As suas gêmeas. Peraí, calma aí, uma por vez. Deixa eu perguntar, não fui. Pastor, mas a Bíblia já diz que ela dá um bola na sua cabeça de outra maneira, que eu vou falar uma coisa. Nós, como estamos pregando, nós falamos que o Senhor, naquele grande dia, Ele vai fazer uma separação. Vai separar tem muitos que falam assim, vai separar o bode das ovelhas. Isso.
Aí agora nós vamos para como é que é? Predestinação. E a eleição. Pelo que eu estou entendendo aí, que o senhor explicou, eu já estou entendendo que não vai ser preciso ter uma separação naquele grande dia, o dia do grande dia do Senhor, na Bíblia diz. Por quê? Eu entendi que nós já somos eleitos, excluídos, lá no ventre da nossa mãe, isso que eu entendi. Então nós já vimos lá. Agora, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos excluídos. Quer dizer, então o Senhor a eleição do Senhor naquele grande dia já está feita, não é pela palavra. Exatamente. Já está feita. Já está feito. Já está feito. Então não vai ter, não vai precisar. O Senhor já sabe quem está escolhido, quem é eleito, quem vai ser predestinado para o inferno. Mas aí onde ficou que muitos são chamados e poucos escolhidos? Quem muitos são chamados, eu acredito que seria toda a humanidade chamada. Agora escolhido. Exatamente. A Bíblia entra em harmonia hoje. Eu nunca. Olha, irmãos, eu tenho 31 anos e sempre acreditei, sempre falei da palavra, estou na palavra, envolvido com a igreja. E quando eu comecei a pregar, aproximadamente ali com os 15 anos, eu tinha que fugir de textos bíblicos. E tinha alguns textos bíblicos que não faziam sentido para mim. Então eu evitava eles. Mas a Bíblia não pode ser evitada, os textos bíblicos. Então, agora tudo faz muito sentido para mim. Por exemplo, esse versículo que o senhor citou aí. Muitos são chamados e poucos escolhidos. O que é isso? Há um chamado geral que tem que alcançar a humanidade toda. Nós, através da igreja. A igreja tem que chamar, nós temos que pregar, porque nós não sabemos. Nós não sabemos quem é que é predestinado ou não. E não saberemos. Nós vamos aprender aqui, eu vou adiantar só esse ponto, na apostila, que não dá para saber quem é predestinado ou não. Por quê? Porque a pessoa pode ser predestinada, ele pode ser chamado por Deus 1 minuto, 1 segundo antes da sua morte. Então não dá para julgar. Nós não temos o direito de dizer. O exemplo Ladrão da Cruz. E nós vamos ver vários outros exemplos bíblicos de pessoas que. Por que não foi salvo os dois? Exatamente. Então, veja bem. Então, o chamado. Respondendo a primeira pergunta do irmão aqui. O que é isso? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque a palavra tem que ser pregada a muitos, a todos. Todos são chamados. Nós vamos chamar todos. Predestinados não. Escolhidos não. Muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. E esse chamado só vai obedecer o chamado quem for predestinado. Então você não tem hora, né? Prega totalmente errado. Totalmente errado, pastor. Eu falei aqui, ó. Eu vou dizer para os irmãos. Como que eu tenho hoje convicção e abro a igreja e preparo todo esse material aqui com toda a liberdade, com toda a tranquilidade de mente para pregar isso, sabe por quê? Porque eu pregava totalmente errado. Aí quando eu comecei a olhar e fui apresentado isso para mim, eu falei, não, esse negócio está errado. Eu vou mostrar que essa pessoa está errada. E comecei a estudar para provar que isso estava errado. Que isso estava errado. Que Deus quer salvar todo mundo, que Deus quer salvar todo mundo. E quanto mais eu estudava, para provar que eu estava mais convencido de que eu estava errado. Então, o que acontece? O grande mal disso tudo, a grande coisa que pega em nós é dizer assim, pelo menos nesse sentido, da salvação, tudo que eu sabia estava errado. Para nós, o irmão que está novo tem 3 meses de crente, isso para o irmão vai entrar facinho na sua mente. Agora, para nós que está desde criança ouvindo, ao contrário disso aqui, para mudar isso, dói. Então quer dizer que Deus não tem desejo, amor de salvar toda a humanidade, não? Não tem. Não tem. Não tem. Porque se ele quisesse salvar toda a humanidade, ele salvaria. Porque ele é Deus, ele é soberano. Nós vimos aqui. Apesar que ele já fez em parábola, já falou que quando desceu lá o inimigo desse lugar, já trouxe a terça parte, então isso já significa que a partícula é pequena que vai, né? Exatamente. Deus não tem vontade, não quer salvar toda a humanidade. Ele vai salvar os eleitos.
aqueles que ele vai eleger e que ele já predestinou. Se ele quiser salvar a humanidade toda, ele tinha o poder para fazer isso. Por que não faz? Cabe a ele. Qual é o critério que Deus usa para poder escolher alguém e outros não? Nós não sabemos. Mas ele chama todo mundo de homem. O chamado vai a todo mundo, mas ele só vai, o chamado vai a todos, porque esse chamado cabe a nós, igreja. Não é ele que chama, é nós que pregamos. Nós que pregamos chamamos. Vamos para a igreja hoje, aceita Jesus, Jesus é o bom. E a pessoa não aceita. Por quê? Porque o Espírito Santo não escolheu. E só vai aceitar a nossa pregação quem Deus escolheu. Isaías 65 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? É uma pergunta. Por quê? Quem deu crédito? Quem evangeliza que sabe. Você sai para evangelizar, a pessoa fala, não quero não. Ah, vamos colocar. A gente saiu aí na rua aí, ó. Eu não sei o irmão já, mas eu ouvi um monte. De porta em porta, vamos colocar seu nome no livro de oração? Teve muita gente que falou assim para mim, não quero não, obrigado. Então a pessoa não quer. Por que a pessoa não quer? Por que a pessoa não quis? Porque naquele momento, pelo menos, o Espírito Santo não trabalhou nele para ele aceitar. Entendeu? Segunda pergunta do nosso irmão aqui. O senhor queria fazer uma pergunta? Não? Monjário. Assim, não dá para me perguntar tudo. Vou fazer uma pergunta só. Tá. Uma pergunta só. Então, uma vez salvo, salvos para sempre? Uma vez salvo, salvo para sempre. O senhor crê nisso? Não entendi. Então, o senhor acredita nisso e defende a... Eu acredito que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque o salvo, o predestinado, ele nunca vai desejar o pecado. Ele nunca vai desejar sair da graça. Porque Deus mantém. Não tem como você sair da vontade de Deus. Se Deus te salvou, se o Espírito Santo trabalhou na sua vida e te convenceu do pecado, ele é poderoso para... Você pode até desanimar, ficar, porque as provas vêm, as lutas vêm, a gente fica meio triste às vezes dá uma estagnada, mas a fé não sai do seu coração. Mas Na Bíblia tem escrito uma vez salvo para sempre, pastor Jefferson? Essa expressão foi usada, essa expressão uma vez salvo para sempre, é uma expressão pejorativa a esse estudo. Mas nos próximos tópicos. Então, mas vem na terça-feira que vem. Vai chegar aí. Por que aí as pessoas perguntam essa pergunta? Então, uma vez salvo para sempre. Dá a entender que você pode pecar, que você pode querer o pecado, que você pode sair da presença de Deus e você vai ser salvo. Não é isso. É o próximo tópico. É o próximo tópico. Não pode viver no pecado. Isso. Né? Isso. É o próximo dos próximos. O próximo tópico tem que estar aqui, vou responder. Porque sou predestinado, posso viver no pecado? Nós vamos aprender. Tá? Então, por que eu digo uma vez salvo, salvo para sempre? Basicamente, para responder a sua pergunta, é porque o salvo não sai debaixo da graça. Se uma pessoa morrer no estado de pecado, ela viveu a vida inteira na igreja. Viveu a vida inteira na igreja, e aí desviou, foi para o mundo e morreu lá no mundo. Isso é uma prova cabal de que ela não era predestinada. E como que fica quando Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal todos os dias eu faço? Exatamente, por isso que você precisava ter aqui, por isso que você precisava estar aqui na terça-feira passada. Mas ele não tem prazer, ele está falando. Isso que ele está dizendo. Aí vamos ler o texto todo, porque ele termina, espera só um minutinho, porque ele termina essa frase que você falou aí, dizendo assim: quem me salvará do corpo desta morte? Ele pede ajuda, e ajuda Deus manifesta. Tá? Então, agora só que aí, e a misericórdia do Senhor, onde entra nisso? a misericórdia do Senhor, a misericórdia do Senhor entra em ele eleger alguns. Ele não precisava eleger ninguém. Ele não precisava escolher ninguém. Todos eram pecador. Enquanto a questão de Deus elegeu, Deus escolheu, eu acredito que sim. Só que assim, veja bem, isso aí que você está falando faz sentido. Deus escolheu alguns.
Eu acredito que é um povo que Deus escolheu, Deus já preservou para si. Mas também eu não consigo acreditar em um Deus que João ele revela, ele ouve Jesus falar que amou o mundo de uma tal maneira entregar o seu único filho, entendeu? Certo, tá. Veja bem já. A questão é a seguinte: quando João diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não está dizendo, nós vamos entrar nesse outro tópico aqui, tá? Espera só um pouquinho. Nessa apostila, espera só um pouquinho, gente. Por isso que eu estou falando, venha para os cultos de terça. Nessa apostila, nós não vamos entrar nesse assunto que você falou aí, Deus amou o mundo. Porque é o próximo tópico dos 5 pontos, né, gente? Vocês lembram? Terça-feira. Primeiro ponto é livre-arbítrio. Ó, gente. Agora vocês vão ter que esperar aí um pouquinho. Tá? Primeiro ponto. Dos 5 pontos da soteriologia. Livre-arbítrio. Primeiro ponto. É livre-arbítrio. Tá acabando. Segundo ponto, quem lembra qual que era? Segundo ponto. Livre-arbítrio. Predestinação. Predestinação. Eleição. Não, a eleição já está aqui. O terceiro ponto é expiação limitada. Expiação limitada. Nós vamos entrar nesse ponto que você está falando aí, na expiação limitada, quando a gente for falar sobre a expiação limitada. Então eu vou explicar o que João disse. O que João quis dizer quando ele disse assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou explicar para vocês isso aí. Mas aqui, agora nós estamos tratando da predestinação. Nós estamos tratando se existe predestinação ou não. E como ela funciona. Então, para tratar só desse ponto aqui, são 5. Livre-arbítrio, nós já falamos, predestinação, expiação limitada. A outra tem mais outras 2 que eu não lembro agora de cor. Tá? Só para nós falar sobre essa predestinação, tem todos esses tópicos ainda que nós só falamos um aqui. Só nesse ponto aqui. Nas próximas terças nós vamos entrar aqui. Então eu sugiro que vocês venham. Tá? Outra pergunta sobre esse tópico. Mais alguém? Não? Então, terça-feira que vem, quando eu acabar a apostila, quando eu acabar de estudar essa apostila, aí eu disponibilizo para vocês. Eu estou preparando a apostila do livre-arbítrio. Eu estou devendo já. Essa apostila sobre o livre-arbítrio, eu já vou liberar para vocês, porque nós já ministramos ela. Mas vai demorar um pouquinho, porque eu estou preparando ela ainda. Tá? E como eu já estou preparando a expiação limitada também, então tem que fazer as 2 e dá trabalho fazer isso aqui, tá, gente?